Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, nessa tarde, estamos aqui já quase no finalzinho da tarde, mas conforme já tínhamos avisado nossos irmãos, a partir das 17 horas, estaríamos aqui mais uma vez para trazermos a palavra do Senhor. Desta vez, meus amados, vamos falar acerca do seguinte tema: guerra entre Israel e Moabe. Guerra entre Israel e Moabe. Na verdade, será uma coalização, uma guerra, um ajuntamento de nações, como o Reino do Norte, Israel. Você já sabe que o Reino do Norte é Israel, o Reino do Sul, Judá, junto com Edom, vão enfrentar o exército dos Moabitas, ou os povos Moabitas. Esse nosso estudo está baseado no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículos 4 a 27. Não há um texto paralelo em Crônicas, apenas o autor dos Reis fez esse registro e o autor das Crônicas não fez esse registro. O que não quer dizer que esse texto não seja verdadeiro. Ele é verdadeiro, ele é um texto histórico, esse fato realmente aconteceu, tá bom? Mas o cronista, não sabemos o motivo pelo qual ele não lançou nas suas crônicas esse texto, tá bom? Mas o autor do livro dos Reis escreveu e deixou aqui como registro histórico para a nossa edificação, a nossa fé em nosso Deus. Muito bem. No estudo anterior, que foi o de ontem, nós falamos sobre Jorão inicia seu reinado em Israel. Este foi o tema: Jorão inicia seu reinado sobre Israel. Nós explicamos naquela ocasião, baseado no texto de 2 Reis, capítulo 3, versículo de 1 a 3, apenas 3 versículos. Falamos naquela oportunidade que Jorão era filho de Acabe, e ele só assumiu o trono no lugar de Acasias, que era seu irmão, porque o rei Acasias não deixou descendentes, ou seja, não deixou filhos, razão pela qual o seu irmão Jorão, com a ocasião da morte do seu irmão Acasias, ele assume o trono de Israel, tá bom? Então, lembrando que o rei Acasias teve um curtíssimo reinado, quase 2 anos, tá certo? Na ocasião falamos que o seu pai Acabe reinou durante 22 anos, porém, agora vamos falar sobre Jorão, tá certo? E o texto está, como já dissemos, 2 Reis, capítulo 3, versículo de 1 a 3, perdão, 2 Reis, capítulo 3, versículo 4 a 27, praticamente é a continuação do estudo de ontem. Ontem falamos acerca do 2 Reis, mesmo livro que nós iremos agora discorrer, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Hoje vamos dar continuação a partir do versículo 4 até o versículo 27. Será um estudo um pouquinho extenso, porém de uma valia, olha, maravilhoso o assunto aqui hoje, tá bom? Se eu fosse você, não perderia de forma alguma este assunto de hoje. Está realmente palpitante, abençoado. Tenho absoluta convicção que esse estudo vai edificar a sua vida, levará você a crer mais e mais na palavra do Senhor, a depositar sua fé diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos na vida. Você verá como o nosso Deus é um Deus soberano, um Deus todo-poderoso que tem todo poder. Quero também glorificar Deus pela sua vida, e você está compartilhando na medida do possível nossos estudos aqui, o que nós produzimos aqui, que tudo seja para a glória e elevação do nome do Senhor. Nosso objetivo é que a palavra do Senhor torne-se conhecida cada vez mais. Então você é um instrumento de Deus para nos ajudar a propagar a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor a muitos lugares, a muitas pessoas que muitas vezes têm uma Bíblia nas mãos, mas por algum motivo não está faltando aquele apetite pela palavra do Senhor, né, para estudar a palavra do Senhor. E aqui conto com as suas orações para que você nos ajude nas orações, para que o Senhor nos dê graça, entendimento, compreensão, sabedoria, para que possamos contribuir, mesmo que seja com um pouquinho, para a sua vida espiritual. O meu objetivo é que você seja um ávido aluno pelas Escrituras, que você realmente se debruce sobre a palavra do Senhor, estude, que a palavra do Senhor venha a produzir muito na sua vida, e você também seja um canal de bênção, não só para a sua família, mas para muitas e muitas, milhares de pessoas que estão espalhadas na terra e que precisam ouvir que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é uma palavra que produz realmente vida, tá bom? Se você tiver um exemplar aí da palavra do Senhor próximo a você, quiser abrir a sua Bíblia, por gentileza, abra nesse texto que nós já falamos, tá certo? É o livro de Reis, 2 Reis, capítulo 3, versículos 4 ao 27. Preparado aí? Então vamos iniciar com o versículo número 4. O versículo número 4 começa narrando aqui o fato de um rei moabita levantar-se contra Israel, e nós veremos o motivo pelo qual, vamos explicar este motivo. Você sabe que os moabitas eram aqueles povos que
junto com os amonitas que ficavam mais ao norte, a leste do Mar Salgado, ou Mar Morto. Ali nós tínhamos mais ao norte, tínhamos os amonitas. Depois, um pouco mais ao sul, logo após os amonitas, nós tínhamos os moabitas, que justamente é esse povo que vai se rebelar contra Israel. E um pouquinho mais abaixo, ali bem ao sul do Mar Salgado, do Mar Morto, estavam ali os edomitas, tá certo? Naquele deserto ali, o chamado também como deserto de Seir, tá certo? Então, é importante que você entenda essa parte geográfica. Eu até peço que você, na medida do possível, não despreze os mapas bíblicos. Não se conforme em ler o nome de uma cidade, de um lugar da Bíblia e não consultar um mapa. Não é? Então, compre um mapa. Já existem, inclusive, vários livros sobre geografia bíblica que vão lhe auxiliar para que você compreenda ali, à medida que você estuda nomes de rios e lugares, cidades, você possa acompanhar as distâncias, inclusive, né? É importante ali, cada mapa tem a sua escala ali de distância, para que você possa ter uma dimensão maior acerca da geografia bíblica, tá certo? Então você tenha isso em mente. Os povos moabitas estavam a leste do Mar Morto, certo? Vamos lá? Muito bem. Versículo 1 diz: Então Mesa, rei dos Moabitas, então você já sabe que o rei dos Moabitas nesta época, aqui o seu nome era Mesa, certo? O rei Mesa era, na minha Bíblia é a Bíblia corrigida, a Almeida corrigida. A sua talvez seja outra, tá certo? Em algumas versões tem, como a minha, tem contratador, em outras tem criador de gado. Então vou ler o versículo desde o início. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Você fica pensando, né? Por que isso aqui? Era porque ele era tributário. Na verdade, ele era havia uma espécie de vassalismo, ou seja, ele era vassalo do reino de Israel, ou das nações, ou das tribos de Israel. Na época do rei Onri, aproximadamente naquela época, essa região da Palestina tornou-se vassala do reinado de Israel. Por isso que ele pagava anualmente esse tributo. E os tributos naquela época eram pagas pelos produtos da terra ou os produtos de origem animal. Poderiam ser pagos ao invés de moeda. Naquela época havia essa facilidade dos reis pagarem seus tributos com os produtos da terra, ou com a sua pecuária, com o seu gado miúdo ou não. Era uma espécie de vassalagem. Então esse povo estava submetido a este julgo imposto desde o rei Onri, e eles pagavam esse tributo anualmente. Só que com a morte de Acabe, logo acontece o quê? O seu filho Acasias assume o governo. Com certeza o rei Mesa soube dessa grave doença do rei Acasias, e ali ele achou uma ocasião propícia para se rebelar e não mais pagar os tributos anuais, certo? Lembrando que o rei tomou conhecimento disso, com certeza tomou conhecimento, o rei Acasias, porém, por estar na sua enfermidade, ele não ligou muito para essa rebeldia, ou seja, ele preferiu tratar da sua questão da sua saúde, não entrou em guerra, não entrou em conflito. Na época do rei Acabe, só voltando aqui mais um pouquinho atrás no tempo, o rei Mesa, ele não se rebelou por quê? Porque ele temia Acabe. Acabe, apesar de ser um rei idólatra, era um rei que ia para as batalhas, para as guerras, estrategicamente tinha o seu exército, e de forma que o rei Moabita, o rei Mesa, não se rebelou nessa época, não saiu em guerra contra o rei Acabe, certo? Porém, ele vendo essa possibilidade de chegar o momento de ver o seu filho, o filho de Acabe, assumir o governo e ser um rei que não entraria em conflito para cuidar, porque este estava com uma grave enfermidade, preferia tratar dos seus assuntos, da sua saúde, não se rebelou. Porém, com a ocasião agora da subida ao trono do irmão de Acasias, o rei Jorão, ele viu que era o melhor momento para ele se rebelar contra o reino do norte. Por isso o rei Mesa, o texto diz, então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador, ou seja, criador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Então era um prêmio, aliás, era um pagamento alto naquela época, 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã.
certo? Esse era o tributo, ou seja, o imposto que os moabitas pagavam ao rei de Israel, certo? Isso aí é importante você entender que este pagamento era uma questão de tributo. Antigamente os povos com exército mais superior, eles tinham essa espécie de opressão aos povos mais inferiores, né? Ao invés de invadir o país, eles permitiam que o país, ao invés de ser invadido, eles pagassem tributo para aquele país mais beligerante, aquele país mais belicosamente mais forte. Então pagava esse tributo. Então a ocasião do rei Mesa se rebelar foi ver que o irmão de Acasias, este rei Jorão, era alguém inexperiente, estava há pouco tempo assumindo o reino, e ele achou esse ambiente propício, esse tempo favorável para ele se rebelar e não mais pagar tributo. O versículo 5 diz: sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou. Então mostra o motivo aqui, inclusive vou ler um texto aqui de 1 Reis, quando nós veremos que logo após a morte de Acabe, o rei Mesa se rebelou. É isso que o texto em 1 Reis, capítulo 1, versículo 1, 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 diz. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Então, após Acabe ter morrido, o rei Moabe, o rei Mesa, rei de Moabe, ele se rebela contra, ou seja, os descendentes de Acabe, porque ele não queria mais pagar esses tributos, que eram altíssimos para o seu povo pagar. Certo? Muito bem. Vamos em frente. Então o versículo 5 diz: sucedeu, porém, que morrendo Acabe, rei de Israel, o rei dos Moabitas, revoltou-se o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Revoltou-se por quê? Para não pagar mais os tributos, este imposto anual que eles pagavam por sua vassalagem ao rei de Israel. O versículo 6, nós veremos o seguinte: por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel. O que acontece? Jorão, ele, por estar recentemente assumindo o reinado de Israel, ele não se permitiu a ponto de tornar-se tão humilde, de forma que ele não ficaria sujeito a este procedimento do rei dos Moabitas. Ele tomou a iniciativa. Então ele quis mostrar logo uma espécie, mostrar serviço, mostrando para que veio, que ele não iria aceitar de forma alguma essa afronta ou essa revolta do rei dos Moabitas. O que ele faz? Ele convoca seu exército. Então o texto está mostrando aqui, no versículo 6, que Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria, que era a capital, e fez revista a todo Israel. Quando você lê essa expressão na Bíblia, e fez revista, significa que ele estava fazendo uma convocação do seu povo para a guerra. Ou seja, fazer revista significava ele fez um censo, fez um levantamento, ou seja, fez uma convocação muito rápida para que o seu exército fosse formado e se preparasse para a batalha, porque a guerra viria logo em seguida. Então, o rei Jorão iria enfrentar, já que seu irmão Acasias não foi hábil, ou não teve tempo, ou então por falta de problema, questão de saúde, ele não pôde entrar em guerra contra essa revolta. Vocês sabem que nós já falamos aqui, 2 Reis capítulo 1, versículo 1, que logo após a morte de Acabe, o rei Mesa, ele se revoltou contra esses impostos. De vez em quando eu estou citando isso que parece óbvio, mas o óbvio sempre é bom repetir. Por quê? Porque você vai massificando, vai entendendo, tá? De tanto você ouvir, eu repetir, sou muito repetitivo. Por quê? Para levar você a entender o texto, tá bom? Muito bem, vamos partir para o versículo 6. Então você já sabe que o rei Jorão vai sair para entrar em guerra contra este rei Mesa, rei de Moabe, porque este se revoltava para não pagar mais os tributos anuais. O versículo 7, o que é que faz agora o rei Jorão? O rei Jorão então convoca ali o rei Josafá, rei de Judá, para que o auxiliasse, para que o ajudasse. Então ele pretende fazer ali uma junção de esforços, juntar a sua tropa, a tropa de Israel com a tropa de Judá, o exército de Israel com o exército de Judá, numa espécie de coligação, e entrar em guerra contra o rei de Moabe, o rei Mesa. É isso que nós veremos no versículo 7. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra ou ao combate contra os Moabitas? Isso foi interessante. Quando eu estava estudando esse texto aqui, eu me lembrei daquela mesma palavra que já foi dita lá com Acabe, quando Acabe convoca Josafá para ir lutar.
E ele, praticamente, esse seu filho, repete praticamente as mesmas palavras. Isso está em 1 Reis, capítulo 22, versículo 4. Vamos ver se nós encontramos aqui. Muito bem, está aqui. 1 Reis, capítulo 22, versículo 4. Veremos que o rei Acabe, ele pede ali a ajuda do rei Josafá para lutar contra a nação chamada Síria, contra o rei Ben-Hadad. Olha o que ele diz. Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja? Aí ele diz a Ramote Gileade. Só para trazer sua memória que o pai de Jorão, na época que ele saiu para lutar contra este rei Ben-Hadad da Síria, fez essa pergunta: irás tu comigo a peleja em Ramote Gileade? E agora Jorão, algum tempo depois, novamente ele vai e faz esse convite ao rei Josafá, que era o mesmo rei ainda de Israel, lembrando que Josafá reinou durante 25 anos, ele faz essa pergunta: irás tu comigo a peleja, ou a guerra, ao combate contra os moabitas? Aí vem a resposta, no mesmo versículo 7, a resposta do rei Josafá. O que foi que Josafá respondeu? E disse ele: subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Vamos ver a resposta que o rei Josafá deu à época ao rei Acabe, quando este convidou para lutar contra os sírios? Olha a resposta. E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Praticamente, ele está dizendo: olha, o meu exército é como se fosse o seu exército. Os meus cavalos é como se fossem os seus cavalos. Pode contar comigo, conto com a minha tropa, conto com a minha cavalaria ligeira, contra o meu poder de mobilidade através do meu exército a cavalo. O meu exército vai se juntar ao seu, fique tranquilo. É mais ou menos assim que ele estava dizendo para o rei. Ou seja, podia contar com o rei Josafá, que ele iria sair em guerra juntamente com o exército de Israel, dando esse apoio a Jorão para lutar contra os moabitas. Mesmo porque existia uma ligação familiar. Você sabe, já falamos em vídeos anteriores, que Jeorão, não confunda Jeorão com Jorão, ok? Jorão é de Israel, Jeorão é de Judá. Jeorão é o que vai suceder a Josafá, seu pai. Mas ele já estava ali como corregente. E esse Jeorão, que era filho de Josafá, tinha se casado com quem? Com a filha de Acabe. Ou seja, com a irmã de Acasias, ou irmã de Jorão. Qual era o nome dela? Atalia. Então havia esse laço familiar. Então ele, por Josafá, praticamente já era alguém da família. Por quê? Porque o filho dele tinha se casado com a irmã de Jorão. Certo? O seu filho, o filho de Josafá, Jeorão, tinha se casado com a irmã de Jorão. Então havia ali essa aliança mútua para que ambos se ajudassem. Por isso que ele solicita o apoio militar das tropas de Judá. Certo? Para ficar bem esclarecido, para você entender esse ponto. Voltemos ao versículo número 7. Então a resposta de Josafá foi: subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então ele concorda com essa junção dessas tropas para lutarem contra o rei dos Moabitas, o rei Mesa. O versículo número 8 diz assim, aí vem a pergunta do rei de Israel, o rei Jorão, diz assim: e ele disse: por que caminho subiremos? Às vezes você acha que essa pergunta foi Josafá que fez, porque o texto diz: e ele quem? É o rei Jorão. Jorão, por que Jorão perguntou a Josafá: por que caminho nós subiremos? Porque Jorão era um rei inexperiente. Belicamente falando, ele não tinha o conhecimento que tinha o rei Josafá. Conhecimento da arte da guerra, do combate, ele não conhecia. Ele era apenas filho de Acabe, irmão de Acasias, mas não tinha experiência ainda de guerra. Era o primeiro combate dele, praticamente. E ele quis ouvir a opinião do mais experiente. No caso era Josafá, que já tinha enfrentado já outros exércitos inimigos. Então ele pede: por qual caminho? Por quê? Porque Moabe, já falamos isso, Moabe ficava a leste do Mar Morto. Ele poderia ir pelo norte, mas tinha que passar pelo caminho dos Amonitas, e as fronteiras eram bem guarnecidas. Ou também tinha a opção de ir pelo deserto, descer ali pelo sul, contornando o mar Salgado, passar por um deserto de Seir,
Então ele pede qual seria a estratégia, como as tropas iriam se mover. Por quê? Porque uma das coisas na guerra que um exército tem que saber, deve aproveitar bem, são as vias de acesso. Então a via de acesso em guerra, em combate, é fundamental, principalmente quem domina as vias de acesso. Certo? Isso é fundamental. Então o rei Jorão, ele pergunta para o rei Josafá. Versículo 8 diz, e ele diz, por que caminho subiremos? Ou seja, iremos pelo norte, entrando no caminho dos amonitas, mas as fronteiras estando bem guarnecidas, ou descendo pelo sul, para passar pelo deserto disso aí e pegar de frente os amonitas. Aí vamos à resposta aqui. Então ele disse, pelo caminho do deserto de Edom. Certo? Então Josafá já era um homem já mais conhecedor, conhecia melhor o terreno. Ele determina o seguinte, então disse ele, Josafá, pelo caminho do deserto de Edom, certo? Ou seja, pelo sul, passando ali pelo sul, junto, contornando ali toda a costa, podemos assim imaginar, dizer, costa do mar salgado, para enfrentarem o exército dos moabitas. O versículo número 9 diz assim, partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. Então aqui surge mais um personagem, ou vários personagens, ou um exército. Porque você vai ler no versículo 9, você pensa o seguinte, poxa, o exército, o rei de Judá, ele pediu, o rei de Israel pediu auxílio da tropa de Judá, ou seja, a ajuda do exército de Josafá. Por que agora aparece outro exército? Então, não há como nós entendermos isso, mas há uma explicação que alguns comentaristas, dos melhores comentaristas, defendem, é o seguinte, que nessa época que os edomitas eram vassalos do rei do sul, do reino do sul, ou seja, eram vassalos de Josafá. E foi muito fácil Josafá convencê-los a se juntar a essa tropa, né? Cordão de 3 dobras é melhor do que 2. Então ele permite, e o exército dos edomitas de Edom aceita isso, né? O rei de Edom aceita essa junção junto com as duas tropas. Por quê? Porque garantiria a vitória muito mais certa. Certo? Então, entenda isso. Por que aparece no versículo 9 agora a junção desse rei, do rei de Edom junto com o rei de Israel, ou seja, com o rei Jorão e o rei de Judá. E aparece agora esse terceiro personagem, o rei de Edom. Por quê? Entenda que Edom era vassalo, certo? O território de Edom era vassalo do território de Judá, certo? Entenda isso, para você ficar mais claro, para você entender. Então o versículo 9 diz, e partiu o rei de Israel, e o rei de Judá e o rei de Edom, ou seja, esses 3 exércitos juntos, formando uma só tropa para lutarem contra os moabitas. E andaram rodeando por uma marcha de 7 dias, ou seja, eles fazem uma marcha forçada através do deserto, faz essa viagem. Alguns dos comentaristas, eu já li sobre isso, de Samaria até Judá, que a tropa do rei Jorão se juntou-se com a tropa do rei Josafá, foi caminho de 3 dias, de Samaria até Jerusalém. Depois mais 4 dias. Por isso que deu 7 dias aqui de caminhada. Certo? 3 mais 4, 7 dias. Então o texto diz, e andaram rodeando como uma marcha de 7 dias. Ou seja, uma marcha realmente forçada. Um exército andando no deserto é uma coisa, e um exército andando num lugar que tem água é outra coisa. Então o que acontece? Essa caminhada foi uma caminhada forçada, muito pesada para os soldados, num deserto. Imagina o sol quentíssimo, muito quente, os soldados iam tomar muita água e perder muito calor, precisaria de muita água, ou seja, suprimento de água era algo ali que não podia faltar de forma alguma, só que falta água. É isso que nós veremos. Então esses 3 exércitos caminham pelo deserto, escolhem a rota melhor para ele, e o texto diz o seguinte, eles caminham durante 7 dias, e o exército, então vou ler o versículo 9, fica melhor. Partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando por uma marcha de 7 dias, então uma semana praticamente andando. E o exército e o gado que os seguiam não tinha água. Então, o que é que faltou aqui? Água. Algo fundamental para uma tropa é água. Principalmente quando o exército se desloca, fazendo marcha. Eu passei mais de 30 anos no exército, tenho essa experiência, e realmente uma coisa que não pode faltar junto ao soldado é a sua água. Pode ser que na hora do almoço nem tenha comida, mas
água é indispensável. Por quê? Porque a água mantém o soldado em pé. Você quer ver um soldado moralmente ele se fortalecer? Dê água a ele. E ele vai se fortalecer. Pode faltar comida. Aliás, em muitos exercícios que eu fiz, chegava a hora do almoço, nós não tínhamos apetite para o almoço. Era só sede. E ali nós tomávamos. Quando era muito bom, às vezes tinha um suco bem gelado. Como era bom tomar água gelada ou um suco gelado. Ali revigorava as nossas forças. Mas faltou água nesse deserto. Por quê? Porque foi uma marcha forçada de 7 dias. 7 dias, em pleno deserto. É o que o texto nos diz. E faltou água para, não só para o soldado, mas para o próprio gado. Aí você diz, mas gado, por que gado? O gado pequeno, vacas, bezerros, ovelhas. Por que eles levavam? Eles levavam, porque ali era o suprimento, era carne para eles. Os soldados eles andavam não com a carne fresca, já cortada, salgada. Eles levavam os animais vivos. Quando chegava a hora do almoço, abatia ali vários animais, dependendo da quantidade da tropa, matava ali o seu boi, a vaca, enfim, carneiros. Para quê? Para que os soldados se alimentassem. Mas faltou água para os militares, a tropa a pé, faltou água para os animais também. E o texto diz, o gado que os seguia não tinha água. Então o exército exaurido, cansado, os animais ali a ponto de morrerem de sede. Mas o que é que vai acontecer? Aí que nós veremos o rei de Israel, que é o rei Jorão, ele começa então a murmurar no deserto. Isso me fez lembrar Israel quando estava no deserto, quando não tinha água. Aí eles começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão. Ah, o Senhor nos trouxe para esse lugar para morrermos. Lembra-se que o povo murmurou no deserto? Pois é, o rei Jorão, que era alguém idólatra, era alguém que não confiava em Deus, ele começou a murmurar achando que Deus tinha levado ele e os seus 2 companheiros, ou seja, os exércitos que se aliaram para morrer no deserto. Esse foi o papel do murmurador, do idólatra Jorão. É o que nós veremos no versículo 10. Então disse o rei de Israel. Quem era o rei de Israel? Jorão. O que é que ele diz? Ele diz, que o Senhor, como se ele dissesse, ai de nós. Ele diz, que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Já sei, Deus chamou a nossa tropa para que as nossas tropas morram aqui nesse deserto de sede. Começou a murmurar, porque era um homem idólatra, que não tinha comunhão com Deus, não tinha o mínimo temor a Deus. O que ele fez? Amenizou apenas a idolatria, quando ele retira a estátua de Baal, mas ele não retirou os bezerros de ouro, ou seja, foi um eterno idólatra. E aí, um murmurador. É isso que o texto nos mostra. Como se ele dissesse, ai de nós, Deus nos trouxe para morrermos nesse deserto. Porque é o papel de quem não tem confiança no Senhor. É um papel de alguém que não deposita a sua fé naquele que tudo pode suprir, o Jeová provedor. É o que nós veremos no versículo 11, o seguinte. Aí nós veremos agora o rei Josafá, que era um rei temente a Deus, um homem que já tinha feito grandes reformas religiosas em Judá, um homem que tinha fé em Deus, apesar de ter se aliado com o rei Acabe, apesar de ter se aliado agora com o rei Jorão, mas era alguém que não perdeu a sua fé e o temor em Deus. É isso que nós veremos no versículo número 11. E disse Josafá, o rei de Judá, disse assim, não há aqui algum profeta do Senhor? Olha só, como um homem de Deus. Não há aqui um profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Quer dizer, quando ele escuta o rei Jorão começar a se lastimar, começar a murmurar, dizendo que Deus tinha levado eles para morrer no deserto, aí acendeu aquela luzinha de fé no rei de Judá, o rei Josafá, e ele começa, não há aqui, por acaso, um profeta do Senhor para nós consultarmos a ele, consultar a Deus? Eu fiquei imaginando e pensando o seguinte, por quê? Eles deveriam, na verdade, antes deles iniciar essa marcha, deveriam ter consultado o Senhor. Antes de eles começarem, quer dizer, em pleno deserto, eles esperaram acabar todo o suprimento de água para começar agora a interceder para que Deus desse ali, tomasse uma providência. Por que eles não oraram antes? Deveriam ter orado antes. Eu fico imaginando, como militar que fui e hoje estou na reserva há pouco tempo, será que isso não foi um erro de cálculo dos militares quando saíram para a marcha? Eles deveriam ter previsto a quantidade de água, levarem água ali, né? Um excedente de água, levar bastante água. Por quê? Porque para andar e para se deslocar em deserto, eles iam precisar de muita água. Então, não sei, o texto não entra em detalhes, mas podemos imaginar, como militar, nós podemos imaginar isso. É raro a quantidade de água, né? 7 dias de marcha, quantos litros de água cada soldado vai tomar, né?
quantos litros de água? Aí ele deveria ter feito um cálculo para que não faltasse essa surpresa, né? De repente faltou água ali, todo mundo foi pego ali de surpresa, faltando água para todos. Então, um erro de cálculo. Ou então eles achavam que durante o transcurso, o percurso, iriam achar fontes de água. Mas no deserto é muito difícil encontrar água. E quando encontra água, é água muito escassa, muito pouca água. Mas vamos em frente, vamos entrar muito em detalhe aqui, porque o texto também não nos permite a comentar tanto. Mas, porém, isso acende essa luz na gente e a gente fica a perguntar sobre essa situação. Mas vamos nos debruçar aqui sobre o texto. Então Josafá, sendo homem de Deus, temente a Deus, ele diz: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Aí um dos servos ali responde que alguém estava ali presente. E aí sobre esse alguém nós vamos também comentar aqui algo que eu acho pertinente. Alguém responde, então respondeu um dos servos do rei de Israel, certo? Um dos servos de Jorão. Disse assim: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Aqui está Eliseu. Aí vem, como é que Eliseu apareceu ali de repente? Segundo alguns dos melhores intérpretes, comentaristas, ele diz o seguinte, que Elias estava ali não como soldado guerreiro, mas ele estava ali infiltrado no meio da tropa, certamente sob a orientação de Deus, porque algo iria acontecer e Deus iria usá-lo para este momento oportuno, propício. Não vamos entrar muito em detalhe porque o texto não nos permite conjecturar que realmente... mas é isso que nós entendemos, é que Elias de repente está ali, alguém encontra, não, o rei de Israel não encontrou, quer dizer, o rei de Israel não sabia da presença do profeta de Deus, Eliseu, mas um dos soldados, um dos servos do rei Jorão, encontrou Eliseu ali no meio da soldadesca, certo? É isso que nós veremos. Então aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A questão de deitar, ou seja, derramava, ele ajudava. Quando Elias ia lavar as mãos, ele colocava água ali, para que você entenda, tá certo? Então, deitar água significa que ele ajudava Elias a lavar as mãos, ou lavava as próprias mãos do profeta Elias. Vamos em frente? No versículo 12 diz assim, e disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então Josafá toma conhecimento que o profeta Eliseu está ali, junto à tropa, e o rei Josafá toma a iniciativa de dizer o seguinte, e disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Eu achei isso aqui magnífico. Por quê? É a questão da humildade. Em certo ponto aqui o rei de Israel, ele deixou o orgulho de lado e se submeteu. Por quê? Porque o rei Josafá estava ali dominando a situação. Foi ele que lembrou-se de consultar o Senhor. Eles tomaram conhecimento de que o profeta Eliseu estava ali presente no meio do exército, e de repente eles tomam a iniciativa, de repente alguém diz, olha, ele está aqui. E eu acho interessante que eles não mandaram Eliseu ir à presença dele, chegar à presença dele. Talvez se lembrando daquele caso lá que nós já falamos aqui, quando o rei Acabe, afoitamente, o rei Acasias manda que tragam Elias preso coercitivamente, ou seja, trazê-lo de forma forçada, né, para ser ouvido ali coercitivamente, ou seja, prisão forçada. E ali naquela ocasião pediu fogo do céu, e o fogo do céu queimou o capitão e mais 50, depois outra tropa, ou seja, 102 soldados pereceram. É algo a imaginar, de repente, se eles não pensaram isso. Não é? Mas é algo que você não é obrigado a concordar comigo, só veio à minha mente agora e eu me lembrei desse fato. Mas o interessante é que eles foram até a presença. Quando eles só sabem que o profeta Eliseu está ali no meio deles, o que eles fazem? Os três reis, o rei de Edom, o rei Josafá, que era rei de Judá, e o rei Jorão, o rei de Israel, eles vão até onde está o profeta do Senhor, o profeta Eliseu. É isso que o texto nos está dizendo aqui. Então o rei de Israel, o rei Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Aí o versículo 13 nós veremos que Eliseu ele fica indignado por estar ali, na sua presença ali, está alguém que é indigno de ter a presença de Eliseu. Quem era essa pessoa? O rei idólatra. Quem era o rei idólatra? O rei Jorão. É isso que nós veremos no versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? O que é que eu tenho a ver com o seu exército, ou com a sua história, ou com a sua vida? Ele quer dizer mais ou menos assim. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Ou seja, por que você não consulta os seus profetas? Os adeptos do baalismo. Por que você não consulta os profetas de Azerá? São
os deuses de seu pai, por que você não consulta ele? Você vem a mim. Então ele mostrou que tornou-se o rei Jorão, era alguém indigno de ter o menor favor do profeta Eliseu. Então estava profundamente Eliseu indignado por essa ajuda, por esse favor que os reis, entre eles o rei Jorão, estava pedindo ao profeta Eliseu. É isso que nós veremos. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Aí o texto diz: porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Novamente esse rei murmura, né? Não, é que Deus nos trouxe aqui para nós morrermos nesse deserto. Quer dizer, ou o murmurador quanto mais, né? Jorão era o murmurador quanto mais. Diante do profeta Eliseu, ao invés dele arrepender dos seus pecados, dizer que, olha, eu estou a ponto de morrer de sede aqui, que Deus tem misericórdia de mim, ele murmura novamente: não, é porque Deus, diante do profeta, ele diz: não, porque Deus nos trouxe para os nossos exércitos morrer aqui nesse deserto. Aí o que é que diz Eliseu, versículo 14 diz assim, o texto, diz assim: e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ou seja, ele mostra a sua contrariedade, toda a sua contrariedade ao rei idólatra, o rei Jorão, mostrando que se não fosse a presença do rei Josafá ali, em nenhum momento ele iria ser favorável a eles em nada. É isso que ele está dizendo: olha, se não fosse a presença do rei Josafá, eu não iria atendê-los, não iria prestar atenção a vocês, não iria atendê-los, vocês não iria recebê-los, Mas em respeito ao rei Josafá, que era um homem idólatra, um homem que já tinha feito profundas reformas religiosas, já vimos, né? Tirou os ídolos que havia em Judá, alguns, né? Foi alguém que levou o povo realmente de volta à lei, o povo a entender a palavra do Senhor, colocou juízes, né, com instâncias menores, instâncias maiores, para julgar as questões da lei junto ao povo. Quer dizer, Eliseu conhecia a biografia de Josafá, por isso que ele foi favorável, respeitou a presença de Josafá. É isso que ele está dizendo: vive o Senhor Deus dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Então mostra que toda a sua contrariedade pela presença do rei Jorão está presente no meio, juntamente com o rei Josafá. Vamos ao versículo 15. Aí qual vai ser a iniciativa de Eliseu? Eliseu, ele quer profetizar. Ele sabia que Deus o usaria. Porém, a sua indignação era tão grande que ele queria ficar ali psicologicamente mais tranquilo, para que o Espírito de Deus atuasse no seu coração, tirasse toda aquela amargura, quem sabe aquele constrangimento que ele estava passando. Ele precisava de alguém para alegar o ambiente, porque o ambiente não estava bom. O ambiente ali estava saturado de gente que era idólatra. Quem era? Certamente o rei Jorão e o seu exército. Então, para amenizar um pouco mais, para acalmar ali os ânimos, o profeta Eliseu, ele pede que ali alguém trouxesse um tangedor, ou em alguns textos você vai encontrar em outras bíblias, um tocador de lira. Eu encontrei até um tocador de harpa, não importa, era um tocador, era alguém que era músico. Aí você pode perguntar, como é que naquele deserto alguém iria levar uma lira, uma harpa? De repente o soldado ali, na sua hora de lazer, no seu descanso, ele poderia ter, como hoje um exército militar vai para o acampamento, nada impede de levar seu violão, levar seu cavaquinho, levar seu instrumento, tá certo? Então era permitido naquela época, certo? Então Eliseu diz: ora pois, trazei-me um tangedor, ou seja, um tocador de lira ou um tocador de harpa, para tocar e alegrar o ambiente um pouco, para ver se de repente aquela consternação do profeta, aquela contrariedade fosse embora, e para que o Espírito do Senhor fosse favorável ali e chegasse ao coração, à mente do profeta Eliseu e falasse através dele, certo? Então ele pede que o ambiente seja alegre, traz esse tangedor. É importante você entender o porquê o tangedor, porque é justamente por isso, né? A maioria dos comentaristas concordam com o que eu estou dizendo aqui, tá certo? Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que o tangedor, ou seja, o músico, ao tocar, né, tocar seu instrumento, o tangedor, o texto diz, vou ler o versículo novamente, para não perder o raciocínio. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, certo?
veio sobre ele a mão do Senhor. Ou seja, o músico, ao começar a tocar, veio sobre ele, não sobre o tangedor, mas sobre o profeta Eliseu, o Espírito do Senhor, ou a mão do Senhor. Certo? A mão do Senhor. O que é que diz? O versículo 16, ele começa então a profetizar. Então Deus vai usar o profeta Eliseu para profetizar, para debelar aquela situação, resolver aquela situação. Qual situação? A situação da sede. O povo estava com sede, os animais com sede, a ponto de morrerem de sede. E ele diz assim, versículo 16, e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Ou seja, cave muitos fossos aí, cave muitas covas. Para que essa cova? Porque a água iria aparecer. Certo? Então, a primeira palavra que ele diz, inspirado pelo Senhor, é esta palavra aqui. Fazei neste vale muitas covas. Então a tropa estava estacionada, parada. Ali ele manda que os soldados, que os reis escutem esta profecia. E essa profecia foi colocada em prática. Os soldados começaram a cavar as covas, porque a orientação do Senhor foi isso. Mas cavar naquele deserto, sem água, sem a previsão de chuva alguma, mas era a palavra do Senhor. Foi o Senhor que disse, cavem ou valas, ou cavem covas. Por quê? Porque vai aparecer água. Vamos ao versículo 17, aí ele começa a profetizar novamente, continua a profetizando. Versículo 17. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Não vereis vento e não vereis chuva. Geralmente quando vai chover, você escuta o vento, sente o vento, né? Sente o vento, escuta o vento, aquele barulho. Morei no Pará, a gente olhava assim para o rio e sabia, olha, vai chover porque o tempo está se fechando, o vento está forte. Então o texto diz, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e todo o gado e todos os animais. Ou seja, haveria água em abundância. Então ele está dizendo, olha, Deus está dizendo aqui na profecia, você não verão vento e nem chuva. Aqui diz, assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá. Aí você fica perguntando, como é que vai aparecer água se não é água de chuva? Como é? Mas esse é o mistério. Aqui está o milagre, a bênção do Senhor. Ora, o Senhor fez com que pedra desse água. Imagina um deserto. Um deserto, com certeza, iria aparecer essa água. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela se cumpre na íntegra. O texto diz, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, ou seja, as tropas irão tomar água o suficiente. O vosso gado também e os vossos animais, né? O gado e os animais. Animais aqui você pode entender como cavalos. Com certeza havia tropa a cavalo. Esses animais você pode entender. Esse gado aqui era o gado que serviria de alimentos para os soldados, conforme nós já falamos. O versículo 18. Aí ele diz, e se ainda é pouco, e se ainda é pouco, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará a ele os moabitas nas vossas mãos. Ou seja, Deus ainda, achando que a bênção é pouca, ele disse, olha, além disso, a bênção não acabou agora não, vai ter chuva e outra coisa. Deus entregará os seus inimigos, os moabitas, nas mãos de vocês irão destruí-los. Olha só que palavra confortadora, abençoadora. Quem estava ali à beira da morte, perecendo de sede, agora iria ter água em abundância, ou seja, suprimento classe 1, que a gente chama no exército, suprimento classe 1, ração e água, ou seja, teria água. E agora eles teriam uma vitória estrondosa, maravilhosa. Por quê? Porque o Senhor prometeu que eles teriam esta vitória. Isso me fez lembrar aquele episódio, quando o Senhor Jesus ele curou aquele paralítico em Cafarnaum, e aqueles religiosos ficaram indignados quando Jesus disse, seus pecados estão perdoados. Aí eles ficam indignados, só quem pode perdoar pecados é Deus. Aí Jesus, já entendendo os pensamentos deles, disse, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, assim te digo, levanta-te e anda. Ou seja, eu me lembrei disso, por quê? Porque se isso não bastasse, esse milagre aqui, ainda tem outro milagre. Qual era o milagre? Era o segundo milagre. Qual foi? A derrota dos inimigos. Então, Deus é um Deus que faz um milagre de forma surpreendente. E ele pode fazer também na sua vida, quando você menos esperar. Então o texto diz, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Vai entregar assim de bandeja nas mãos de vocês. Que palavra abençoadora. Somente um homem de Deus poderia ter essa condição espiritual de profetizar, de vaticinar uma palavra dessa no meio de uma situação caótica, no meio da a situação moral das tropas estava lá embaixo, porque não tinha água. Se você quer ver um soldado, ele
está moralmente abatido é você não dar água a ele. E ele bastante exaurido, cansado. Mas aqui o Senhor está revigorando as forças dos soldados com essa profecia. E o versículo, mas vamos ao cumprimento. Aqui foi a profecia, vamos ver o cumprimento. Aí o versículo 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares. Essa oferta de manjares, o que é isso, pastor? Era lá no templo. Havia duas ofertas, uma era oferecida pela manhã, outra oferecida à tarde. Estão lembrados? Quando nós falamos com o profeta Elias, voltando aqui o caso de Elias lá no Monte Carmelo, antes dele oferecer, antes dele pedir para o Senhor mandar fogo do céu, teve a oferta de manjares, ou seja, no templo, ou seja, aproximadamente 15 horas da tarde, que era a hora em que era oferecida a oferta de manjares no templo, o narrador escreveu isso, foi a hora que Elias começou a interceder o Senhor. E aqui nós veremos que novamente sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares no templo de Israel, estava sendo oferecida a oferta de manjares, o texto diz: ouvindo, pois, versículo 20, sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, sem chuva. Sabe por que Deus não mandou a chuva? Eu já ia deixar para mais um pouquinho mais à frente, não vou falar agora. É porque Deus não poderia mandar a chuva ali para despertar os edomitas, os moabitas. Tá certo? Então, o que acontece? Os moabitas, se vissem a chuva, mas Deus tinha, através desse milagre, você vai entender, através desse milagre, Deus iria ensinar alguma coisa, ou seja, o Senhor iria frustrar os pensamentos, as ações dos moabitas. Tá certo? Então, guarde isso aí. Através deste milagre, por que Deus não mandou chuva? Não sabemos como essa água apareceu, mas ela apareceu. Mas o Senhor disse, não é através do vento, não é por chuva. Por quê? Porque o Senhor não queria despertar a atenção dos moabitas. Porque se fosse chuva, o que vai acontecer em diante estaria explicado. Eu vou explicar isso aí, tá certo? Então, se fosse chuva, o que iria acontecer mais à frente estava explicado. Mas Deus, ele se reserva isso. Ele não manda essa água, mas não através de chuva. Por quê? Porque ele ia dar uma lição aos moabitas. Os moabitas iam ver coisas que na verdade não eram. Vou explicar isso aí, você vai entender. Então, prossigamos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom. De repente, naquele deserto, a água começou a caminhar. E as águas chegaram e encheu a terra de água. O texto dizia, a terra se encheu de água. Ou seja, aqueles buracos que eles cavaram, aqueles fossos, aquelas covas, foram cheios de água. Todos ficaram cheios de água. Não por chuva. Mas a Bíblia diz que a água correu pelo deserto de Edom. Em pleno deserto, imagine um deserto sequíssimo. Agora a água estava correndo para onde? Justamente para encherem essas valas, esses fossos que estavam agora abertos, a mando do Senhor. Versículo 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto e daí para cima e puseram-se às fronteiras. O que acontece? Quando os moabitas tomam conhecimento que esses exércitos confederados estão subindo para lutarem contra eles, contra os moabitas, o que é que ele faz? Ele rapidamente convoca seu exército. Rapidamente, uma questão muito rápida ali para convocar seu exército. Por quê? Porque o exército agora vinha no encalço do seu povo. Ou vinha para lutar contra o seu povo. E o texto diz aqui: ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar, ou seja, para lutarem contra eles, convocaram todos os que cingiam cinto. Essa questão de cingir cinto ou seja, o rei ele convoca todos aqueles que têm a idade para ir para a guerra. Então essa questão de cingir o cinto, porque você sabe que o soldado ele tem a espada e tem a bainha da espada. Então só poderia ir para a guerra quem tivesse uma certa idade para portar sua espada e ali lutar em combate. Então entenda isso, era aquele que poderia pegar a espada e ir para a guerra. Por isso que o texto diz: e todos que cingiam cinto e daí para cima e puseram-se às fronteiras. Ou seja, vamos proteger primeiro as fronteiras. Por quê? Porque a fronteira, principalmente a fronteira sul, deveria estar bem guarnecida ali para não ser surpreendida. É isso que eles fazem. Aí no versículo 22, o texto diz assim: e levantando-se de madrugada, ou seja, logo cedo, e saindo o sol sobre as águas, veja que começa um milagre aqui a acontecer. Perceba bem. E levantando-se de madrugada, ou seja, quem levantou-se de madrugada? O exército moabita. Os moabitas se levantam, certo? Ele já sabe que o exército vem caminhando. Ele se levanta muito cedo para enfrentar o inimigo. O que é que acontece? E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, quando o sol saiu sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas
como sangue. Então, o reflexo ali da refração, né? A refração, o termo é esse, a refração do sol sobre as águas fez com que os moabitas entendessem que aquilo dali era sangue. Por quê? Porque não poderia ser chuva para eles. Eles não viram o barulho de chuva, eles não ouviram o vento trazendo a chuva, a terra estava sequíssima ali nos moabitas, então jamais eles poderiam imaginar que aquele deserto seco, que eles conheciam aquele deserto certamente como a palma da mão, eles olham e naquele momento o sol está brilhando, uma espécie de refração da luz do sol sobre as águas. Aos olhos dos moabitas, eles viram que aquilo ali era sangue. O que eles entenderam? Eles deduziram o seguinte, que aquela tropa, aqueles exércitos que vinham lutar contra ele, de repente se desentendeu ali e começaram a lutar, e aquilo ali é sangue. Foi isso que eles entenderam. Então, eles já tinham passado por essa experiência com os amonitas, os moabitas, os edomitas, estão lembrados? Nós já falamos aqui, eles começaram a lutar e mataram uns aos outros quando eles vieram lutar contra o exército de Josafá. Está lembrado que Josafá ficou parado, a estratégia do Senhor era que eles apenas louvassem o nome do Senhor e o Senhor daria vitória? Pois muito bem. Eles deduziram que isso novamente poderia acontecer. Eles disseram, olha, aquele exército que veio para nos atacar os moabitas, eles lutaram entre si e se autodestruíram. Por isso que nós estamos vendo o sangue deles. Mas isso aí era estratégia divina. Deus fez com que o sol confundisse os moabitas, eles achando que tudo aquilo que eles estavam olhando ali, o reflexo da luz do sol na água, eles olhavam e viam da cor vermelha, da cor de sangue, mas era o reflexo, a refração da luz do sol sobre as águas. Mas como é que eles... você pode pensar, mas eles foram muito infantis em entender isso. Qualquer criança poderia achar que aquilo ali era uma refração do sol, não é? Ali jamais seria sangue. Mas ora, como seria chuva se não choveu? Por isso que o Senhor, está lembrado que eu falei isso aí, essa questão do milagre? Por isso que o Senhor ia mandar água sem chuva, sem vento, ou seja, as águas simplesmente correram pelo exército de Edom até chegar nas covas que eles tinham cavado. Para quê? Porque a estratégia do Senhor, aliás, era uma estratégia dupla. Primeiro, matar a sede do exército, né, de seus animais, e também confundir os moabitas. Essa é a estratégia de Deus, estratégia divina, confundir o inimigo. Os inimigos ali, eles viram outra coisa. Por isso que eu disse, olha, vão ver o que estava explicando. Eles vão ver uma coisa que não é realmente aquilo, certo? E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas como sangue. Águas como sangue, não era sangue, era como sangue. Foi essa a refração da luz sobre as águas. Aí o que eles disseram? Versículo 23. E disseram, isto é sangue, certamente que os reis se destruíram, a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa moabitas. Eles disseram, agora vamos à pilhagem. Olha, o exército, se os exércitos se mataram um ao outro, se o exército agrediu um ao outro, se autodestruiu, cada exército destruiu o outro exército, então o que é que tem lá? Despojo. Vamos para lá, vamos à pilhagem. Quando eles disseram, o texto aqui está com a crase. A presa moabitas, ou seja, vamos lá, vamos, porque ali era o pagamento do soldado. Nós já falamos isso aqui, que o soldado antigamente ele não era remunerado. Quando é que o soldado era remunerado? Quando ele ia para a guerra, conquistava o inimigo e ali ele podia levar todos os despojos, ali seria o seu salário. Então eles viram, olha, está muito fácil para a gente, está muito fácil. Ali é o sangue dos inimigos, eles morreram, lá tem muita riqueza espalhada, vamos lá, vamos saquear. É isso que nós vemos no versículo 23. A espada e se mataram um ao outro, é o que eles pensam. Agora, pois, a presa moabita, ou seja, vamos à pilhagem. Aí o versículo 24 tem uma surpresa aqui para eles, olha só. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, certamente destaca aqui Israel porque era maior, certamente era a maior tropa, por isso que há essa ênfase em Israel. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo-os ali também os moabitas. Então, o que acontece? Os exércitos se camuflam no terreno, ou seja, eles se deitam no terreno, se escondem no terreno, e aguardam pacientemente que o exército dos moabitas cheguem ali para fazer o recolhimento do despojo. Nessa hora, por isso que o fator surpresa no combate ele é preponderante. A tropa que usar esse artifício da surpresa tem tudo para sair ganhando uma guerra, um combate. Por quê? O fator surpresa é algo fundamental para alguém obter êxito na guerra.
E isso foi o que aconteceu. Eles chegaram ali para pilhar o local, levando muito despojo. Nesse momento, as tropas certamente cercam os moabitas e ali dão ali, podemos dizer, uma tremenda surra neles, matam muitos, ferem muitos deles. É o que nós veremos aqui, é o que o texto está nos dizendo. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram, ou seja, certamente estavam deitados no terreno, e feriram, ou seja, derrotaram os moabitas, os quais fugiram diante dele. Então causou um terror, coisa ali, uma carreira louca, né? Eles correm ali para não serem mais atingidos, e o texto diz assim, e ainda feriram nas suas terras, ferindo-os, ou seja, dizimando também os moabitas. Então eles aproveitam essa situação do ataque surpresa, começam a matar ali muitos soldados ali perecem no campo de batalha. Há um aproveitamento do êxito, porque eles correm, os moabitas correm, eles correm atrás e ali dizimam mais um grande número de militares, de soldados. O texto não diz a quantidade, mas podemos imaginar que foi uma quantidade bem relevante. E o versículo 25, nós veremos aqui o seguinte, e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só que Hazered deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros cercaram e feriram. Um detalhe que é importante é que no versículo 19, agora que eu vi que não li esse texto, foi algo que foi profetizado por Elias. No versículo 19, voltando aqui um pouquinho, o versículo 19, Eliseu, quando estava profetizando, o Senhor dá aquela palavra a ele, dizendo que 19, Eliseu tinha orientado ele. Então, voltando aqui, o texto está saindo de vez em quando, aqui o nosso vídeo está saindo do ar, mas volta de vez em quando, questão da internet. Então, voltando aqui o versículo 19, Eliseu, quando está profetizando, quando ele termina de dizer assim, e ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ele diz uma palavra que eu tinha passado aqui por cima do texto, me perdoe por isso, e ele diz assim, e ferireis todas as cidades fortes. Então, o Senhor estava mandando, através de Eliseu, que eles destruíssem todas as cidades fortes, as cidades fortificadas, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores. Então, para cortar todas as árvores, cortareis e tapareis todas as fontes. Então, está dizendo para vocês, essa força de coalizão de Judá, de Israel e de Edom, eles destruírem todas as cidades dos moabitas, e todas as boas árvores cortareis, ou seja, cortar as árvores frutíferas. Por que cortar essas árvores? Também para que o povo ali perecesse de fome. E você vai saber, mais à frente, quase no finalzinho, nós vamos dizer por quê. O motivo dessa ira divina, dessa ajuda de Deus a esse povo e por que esse povo moabita foi castigado. Então a profecia de Eliseu dizia que eles deveriam arrasar as cidades, destruir as cidades, perdão, cortar todas as árvores frutíferas, tapar todas as fontes, ou seja, as nascentes de água, e danificar com pedras todos os bons campos. O que é danificar com pedra? Danificar com pedra é ele jogar pedra no terreno, porque iria dificultar a aragem, o arado na época do plantio. Um terreno cheio de pedra iria dificultar a máquina, naquela época, a tração animal, passar ali com o implemento agrícola para cuidar do terreno, porque estava cheio de pedra. Então, só esse lapsozinho aqui nosso aqui, versículo 19, e aqui reforçando o versículo 25, o texto mostra o cumprimento do versículo 29, do versículo 19. Porque o texto diz, além deles destruírem os moabitas que estavam correndo ali naquela fuga alucinante, o texto diz o seguinte, e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra, ou seja, cada soldado pegou pedra ali e começou a jogar nos campos das plantações, né, onde seriam plantados ali sementes para produzir ali alimentos para o povo. Então eles enchem os campos de pedras para dificultar a aragem através dos moabitas. O texto diz, e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de água. Então as fontes de água foram tapadas, as nascentes, e cortaram todas as boas árvores, né? Ou seja, árvores frutíferas, até que só em Ki-Hareset, e aqui é importante destacar que essa cidade Ki-Hareset é também chamada de Kerak, é uma cidade que ficava numa distância de 80 quilômetros de Jerusalém. Então era a cidade do real, essa cidade que deve ter na sua Bíblia, deve ter, do jeito que está aqui na minha, Ki-Hareset,
né? Aliás, esse Har aqui é com H. No original é Haresete, mas podemos dizer Aresete, porque H não tem som, tá certo? Então, que Haresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros cercaram e aferiram. O que acontece? O rei moabita, vendo-se encurralado por esses 3 exércitos, ele foge e vai para sua cidade, a capital, a cidade, a residência do rei de Moabe, tá certo? Então ele fica refugiado. O texto mostra que ele vai para essa cidade, e o texto também nos diz que os fundeiros ou fundibulários, o que é fundeiro? Fundeiro é quem atirava com funda. Então o texto vai nos mostrar que os fundeiros, o rei moabita se refugia nessa cidade chamada Ki Haresete, se refugia, e o texto diz que os fundeiros cercaram e feriram, ou seja, eles atacaram ali muitas pessoas. Por quê? Apesar deles não conseguirem destruir a cidade, porque na cidade mais forte dos moabitas, eles ali com as suas fundas, eles certamente atiraram muitas pedras por cima das muralhas. Os fundeiros tiveram esse papel aí fundamental, preponderante aí para conquistar, ganhar essa guerra contra os moabitas. É isso que o texto está nos mostrando. Cercaram e aferiram, ou seja, atacaram a cidade. Aí o versículo 26 vai nos mostrar aqui uma triste situação que ocorreu com o rei moabita. O que é que ele faz? Ele faz o seguinte: o rei Mesa, ele diante daquela situação difícil para ele conquistar aquela guerra, aquela batalha, ele ia ver que ele percebeu que sua família, seu povo ia ser dizimado. O que é que ele faz? Ele faz ali um sacrifício. Só que ele sacrifica o seu próprio filho, o seu herdeiro do trono. E não sei se você sabe, mas os moabitas, eles eram adeptos de um deus chamado, alguns chamam de Quemosh, outros chamam de Camus. Você vai encontrar isso em várias enciclopédias, em vários comentários. Outros chamam de Moloque, tá certo? Era aquele deus que aceitava sacrifícios de vidas humanas, principalmente crianças. Então os moabitas nos lembram também de Ruth, né? Ruth era moabita. Tá lembrado dessa história? De Ruth era moabita. É por isso que ela não foi muito bem aceita assim que chegou na terra lá de Israel. As pessoas olharam ela com indiferença. Depois, aos pouquinhos, Deus foi trabalhando a vida dela e ela terminou casando-se com um israelita. Mas o rei de Moabe, o que ele faz? O texto diz: mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, ou seja, ele estava em desvantagem, o que ele faz? Então o texto diz: mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Ou seja, ele estava ali cercado, e o rei de Edom ficou na incumbência ali de não deixar ninguém fugir. Só que o rei de Moabe, o que ele faz? Ele pega ali a sua tropa especial, praticamente ali as suas forças especiais, os seus comandos, 700 homens, e tenta romper aquele cerco. Só que não consegue romper esse cerco, é o que o texto está nos mostrando. Mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, ou seja, o exército inimigo prevalecia, o que ele faz? O texto diz: tomou consigo 700 homens que arrancavam da espada, ou seja, homens armados à espada, para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam, certo? Eles não puderam romper o cerco. O que é que então ele faz? No seu desespero, aí que ele toma a iniciativa de sacrificar o seu filho, o seu herdeiro do trono. É o que o versículo 27 vai nos mostrar. Então tomou o seu filho primogênito. Veja só, ele nessa situação difícil, o que é que ele faz? Vai apelar para o deus dele agora, o deus Camus, ou deus Quemosh, ou Moloque. É o que o texto está mostrando. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto. Então ele pegou seu filho primogênito. Você pergunta: mas não poderia ser um servo? Não poderia ser outra pessoa, um indigente, outra pessoa lá de menos prestígio no reino para oferecer? Ele disse: não, porque lá no culto ao deus Camus, ou deus Quemosh, ele dizia o seguinte: o sacrifício só seria válido se fosse alguém especial. Quanto mais especial fosse esta pessoa que ia ser sacrificada, de alguém que iria oferecer o sacrifício, maior seria a probabilidade, melhor seria o
o Deus deles, o Deus com D minúsculo, seria mais favorável se alguém oferecesse alguém amado, alguém realmente de valor. O que era que o rei de Moabe fez? Ele pegou seu filho, que seria o seu herdeiro, mesmo porque ele saberia que se não fizesse isso, ele achava que toda a sua família iria perecer. Então, se para morrer mais cedo ou mais tarde, ele preferiu jogar essa última cartada dele, no seu desespero espiritual. Não era um Deus que cria no Deus de Abraão. O que ele fez? Pegou seu filho e sacrificou seu filho em cima dos muros da cidade. E isso causou assim uma espécie de terror nos israelitas, que viram aquilo dali e realmente tocou muito deles, ficaram indignados com aquele gesto nefasto desse rei terrível que chegou a oferecer o seu próprio filho a fim de agradar aos deuses ou ao Deus lá do principal panteão dos moabitas. O texto diz: então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro. Ou seja, fez algo ali publicamente, para que todos pudessem ver, tanto o povo que estava junto a ele, como também os inimigos que estavam tentando ali conquistar aquela cidade. Fez algo público, para que todos vissem ali. Por isso que ele ofereceu em sacrifício em cima dos muros. É o que o texto está nos mostrando aqui. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Ou seja, houve uma cólera. Por quê? Porque Deus ele tinha proibido, os israelitas sabiam disso, apesar de ser um povo que estava entrando na idolatria, mas muitos israelitas sabiam que a lei, o Senhor determinou em Levítico capítulo 20, versículo de 1 a 5, Deus proíbe ali o sacrifício humano. Então eles sabiam, os israelitas sabiam que era algo que era contra os desígnios de Deus, um sacrifício humano. Só que os amonitas, os moabitas, este rei sacrificou seu próprio filho. Então aquilo trouxe indignação ao povo que estava assistindo aquele sacrifício. Por isso que o texto mostra que eles ficaram indignados. Houve indignação em Israel, por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Então, quando eles viram essa situação do próprio rei sacrificar seu filho, o que eles fizeram? Eles vão para casa. O combate ali foi uma vitória de Israel, mas uma vitória parcial, porque apesar de terem matado ali, destruído muitos inimigos em cidades e campos, cortado árvores, etc., eles ficaram indignados, ou seja, eles não conseguem matar o rei de Moabe. Por quê? Porque o rei usou aqui esse artifício de sacrificar seu próprio filho. Certamente o povo de Moabe, eles se vangloriaram com isso, achando que aquele sacrifício foi válido, porque com isso os inimigos voltaram, os inimigos recuaram do combate. Então para eles foi uma vitória, mas para Israel foi indignação. Alguém chegar a ponto de sacrificar seu próprio filho, então aquilo trouxe revolta, e essa revolta fez com que o povo, das tropas de Israel, de Judá e de Edom, voltasse em outra direção, fosse para casa e não mais continuasse o combate, porque aquilo realmente saltou aos olhos dele, indignou eles, trouxe a cólera para eles ali, eles ficaram indignados e não quiseram mais continuar, porque certamente o rei iria oferecer, quem sabe agora a esposa ou outra pessoa. Enfim, não saberíamos quanto sacrifício o rei iria fazer. O que nós podemos entender é que para o povo moabita, que dali foi uma vitória para eles. Por quê? Porque aquele sacrifício agradou o deus Camus deles e os inimigos se retiraram. Inclusive a pedra moabita, existe este confronto, desde quando, falando de Onri, depois de Acabe, né, contra essas batalhas que houve, como também essa vitória que o rei dos Moabitas, ele entende que essa vitória foi dele. Então essa pedra moabita que está no museu na França, registra esse fato, essa guerra e essa vitória, né, para o rei Mesa, para ele foi uma vitória. Esse conflito, por quê? Porque os inimigos bateram em retirada, mas não foi uma vitória, foi uma derrota, porque muitos soldados pereceram no combate, os moabitas, muitas cidades foram arrasadas, o próprio rei perdeu seu filho, ou seja, perdeu seu herdeiro. Então, como é que você vai contar uma vitória você matando seu próprio filho? Então, isso é uma derrota, mas para eles o que valeu foi o sacrifício deles ao Deus e dele, tá bom? Muito bem, aqui nós encerramos esse estudo. Então, como dissemos, já falamos, foi uma vitória de Israel, mas foi uma vitória parcial, uma vitória assim, um
término abrupto dessa batalha. Por quê? Porque este rei, ele ofereceu seu próprio filho em sacrifício. Que Deus em Cristo vos abençoe, lhe dê bastante vigor espiritual, para que você continue nos assistindo, lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra. No próximo estudo faremos um resumo do reinado de Josafá, tá bem? Está uma benção, é um texto que tem um paralelismo em Crônicas, o texto está baseado em 1 Reis, capítulo 21, versículo 41 a 50, com paralelismo em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 31 a 37. Que Deus lhe abençoe. E podemos dizer aqui, para fechar essa situação, o que fica aqui para nós? Fica para nós aqui as promessas do Senhor. Como as promessas do Senhor, elas se cumprem integralmente. Elas se cumprem na íntegra, né? O Senhor falou. Às vezes, Deus pode lhe prometer uma bênção na sua vida, se você for fiel a Ele. Mas de onde vem essa bênção? Não se preocupe de onde vem a bênção. A quem Deus vai usar, por quê? Ninguém imaginava. Como é que aquelas valas seriam cheias se não tinha chuva? Não havia previsão de chuva. Mas o Senhor é aquele Deus que criou a água, que criou os ventos, que criou a chuva. E Ele manda a água de onde Ele bem entender, tá certo? Se prepare aí, cave as suas valas, porque as bênçãos virão se você for fiel ao Senhor. Que Deus lhe abençoe. Amém.